Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 224º dia, seguindo com o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 15 ao capítulo 5, versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 ao 40, Salmos 32, versículos 1 ao 11, e Provérbios capítulo 21, versículos 5 ao 7. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai, pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neemias, capítulo 3, versículos 15 ao capítulo 5, versículo 13. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado o outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente à casa da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palaal, filho de Uzia, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua residência. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores em frente do portão da guarda até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Quando Zambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado.
e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão nascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja pagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade de meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: Nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: Pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e nossas vinhas. Nós somos da mesma carne
que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes reconstituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: Vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que seriam os que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: Que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 25 ao 40. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizesse uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca. Não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração observar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver.
Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Livro de Salmos, capítulo 32, versículos 1 ao 11. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e na minha iniquidade não mais ocultarei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículos 5 ao 7. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a promessa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça.